Sejam bem-vindos ao novo episódio da Atlas aqui no Conexão Atlas, e hoje a gente trouxe um tema muito importante e extremamente relevante para todos os empresários do Brasil. A gente vai falar sobre tributação. E para isso a gente convidou o diretor tributário da Atlas, Ângelo Ribeiro, para falar um pouquinho sobre isso e também falar um pouquinho sobre a reforma e como isso vai impactar nas empresas durante todo esse ano e daqui para frente. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Olá, muito obrigado pelo convite. Espero poder estar à altura dessa demanda que é o tributário no Brasil. Sem dúvidas. Inclusive, o tema do Conexão Atlas de hoje foi por conta das palestras que a gente tem feito na Atlas. Inclusive, se você ainda não viu, acompanhe nossas redes sociais, porque mensalmente a gente tem encontros para falar sobre esse tema que está trazendo muito impacto para as empresas aqui no Brasil e também vai trazer muitos pontos importantes para você regulamentar. E para a gente começar, Ângelo, acho que é importante a gente contextualizar tudo isso e falar um pouquinho de como funciona a tributação no Brasil. Porque a gente sabe e é de conhecimento de todos os empresários que é a tributação mais complexa do mundo, né? O Brasil tem hoje um cenário tributário muito complexo. Eu ousaria dizer um verdadeiro manicômio tributário, né? O ranking do Banco Mundial nos coloca na posição 183 de 189 empresas. Então, praticamente, a gente perde para 183 outros países do mundo no quesito complexidade para apurar tributos. Então, é algo que, de fato, é insano e não dá para conviver com isso. E aí a gente tem essa reforma que vem para ajudar o ambiente de negócios, né? Porque essa reforma ela se limita à tributação sobre o consumo. Então, no Brasil hoje a gente tem a tributação sobre a receita, a tributação sobre o consumo e a tributação sobre o patrimônio. E aí a reforma fala estritamente sobre a tributação sobre o consumo, que seria o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Então, esses 3 tributos federais, um municipal e um estadual. Então, a reforma vem unificar esses 5. Na verdade, o IPI ela não termina, né? O IPI ele é reduzido à alíquota zero, a grande maioria dos produtos, ficando apenas aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, né? Por uma questão concorrencial. Mas todos os outros serão extintos. Então, toda essa legislação estadual, municipal, né? Quem milita na área sabe o quanto é complexo o regulamento do ICMS no estado de São Paulo, por exemplo. Como se não bastasse o regulamento, nós ainda temos os convênios, né? Que mais as interpretações, que são interpretações por estado, por município. Então a reforma vem simplificar tudo isso, trazer tudo isso para uma legislação muito mais enxuta, trazer isso para um ambiente muito mais transparente, né? Por quê? Porque a partir de agora a gente vai calcular o imposto por fora, né? Não mais por dentro. A partir de agora a gente tem uma não cumulatividade plena, ou seja, não tem mais aquelas restrições de tomadas de crédito como tem no ICMS, como tem no próprio PIS/COFINS. Então, isso facilita muito o ambiente de negócios, diminui o custo do Brasil, provavelmente trará novos investimentos e aí a gente espera poder contar com esses investimentos e ajudar os empresários a se adaptarem a essa mudança. A reforma não vai acontecer da noite para o dia, né? Então ela tem um cronograma. Esse cronograma começa em 27, termina em 32, né? Então a gente tem aí pelo menos 5 anos de transição. Temos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses para nos prepararmos para esse início. Mas durante 5 anos a gente vai ter que conviver com esses 2 cenários, né? E esse é um grande desafio e a gente está aqui para poder ajudar naquilo que for possível. Eu acho que antes da gente entrar realmente nas perguntas que o pessoal trouxe para a gente na rede social,
A gente fala muito de complexidade e aí a gente traz isso para o brasileiro que não tem a noção, a maioria na verdade, da quantidade de imposto que a gente paga e como isso impacta na gente também. Porque aqui a gente vai tratar um pouco mais para a parte empresarial, mas eu queria que você falasse um pouquinho também como que o cidadão pode enxergar essa reforma como uma coisa positiva. Porque quando o pessoal está olhando nas redes sociais e os comentários que eu acompanhei, todo mundo critica muito, sem entender como isso acaba interferindo no nosso dia a dia, como cidadão. Ah, legal. Esse é um ponto bastante interessante. Hoje, existe até uma regulamentação que exige que toda nota fiscal traga informações sobre a carga tributária que ali está inserida. Mas, pela complexidade, é impossível uma empresa dizer fielmente a carga tributária que está inserida ali. Por quê? Vou te dar um exemplo. Imagina um supermercado que toma um serviço de contabilidade. O serviço de contabilidade ele não está no rol de serviços passíveis de tomada de crédito de PIS e COFINS. Portanto, o PIS e COFINS que está inserido dentro do custo da contabilidade, ele é repassado para o consumidor final, mas ele não aparece na nota. Então, é o que a gente chama imposto sobre cascata. A reforma tributária ela vem calcular o imposto por fora e não mais por dentro. Isso significa dizer que a gente terá uma aplicação da não cumulatividade plena, ou seja, todo o imposto recolhido nas cadeias anteriores serão devidamente compensados nas cadeias posteriores. E quando eu, ao chegar no supermercado e adquirir um produto de R$100, eu vou pagar R$ 126,50 e eu sei que ali tem R$ 26,50 de tributos. Portanto, a partir de agora, eu sei efetivamente que a carga tributária que eu tenho na minha compra, ela é de 26,5%. É claro que não vai ser tão simples assim. Por quê? Porque a gente tem uma cesta básica cuja alíquota é zero. Então, por exemplo, a partir da reforma, o arroz, ele tem alíquota zero. Então, se eu chegar no supermercado num dia, a sacola de arroz de 5 quilos tiver R$30 e no dia seguinte tiver 35, não é tributo. Tá? É preço do produto, é escassez do produto no mercado, é demanda. Tá? Tem produtos que terão suas alíquotas reduzidas em 60%. Tem produtos que terão alíquota reduzida em 70%. Né? Por exemplo, aluguel tem uma redução de alíquota de 70%. Né? Então, haverão alguns regimes especiais com alíquotas reduzidas, mas eu saberei, de fato, o quanto eu estou pagando de tributos. E quando você fala que as pessoas elas vão saber, você acha que hoje, no modelo que a gente tem de tributação, esse é o ponto mais burocrático e talvez ineficiente nesse processo de tributação ou não? Não necessariamente, né? O que a gente tem é um complexo de legislações com entendimentos distintos sobre os mais diversos tributos. Então, por exemplo, quando a gente fala de não cumulatividade, e aí para o leigo saber o que é não cumulatividade, a não cumulatividade é exatamente eu compensar o imposto da cadeia anterior na cadeia posterior. Só que quando eu falo de ICMS e IPI, essa não cumulatividade ela é ampla, mais ampla. Mas quando eu vou para o PIS e COFINS, ela tem uma restrição gigantesca. Tanto que no passado, a gente teve a decretação pelo STJ de 2 instruções normativas da Receita como inconstitucionais, como ilegais, né? Porque levava em consideração uma interpretação da lei que não condiz com a realidade. E hoje nós temos uma revisão do ponto de vista jurídico, mas que essa revisão também não traz tanta clareza assim. Por quê? Porque a gente vai cair no conceito de essencialidade e relevância. Essencial é aquilo que o próprio nome diz, é essência, faz parte, compõe o produto. E relevância é aquilo que, de uma certa maneira, contribui para a qualidade, contribui para o acabamento, para a higiene, né, do produto. Portanto, eu começo a fazer testes de exclusão. Tá, se eu tiro esse insumo, essa matéria-prima, esse produto intermediário, o que acontece com o produto? O produto continua? Então não dá crédito. O produto não continua, ele é atingido de alguma maneira? Então eu posso tomar crédito. Tá? Mas aí a gente tem, por exemplo, uma aplicação
restrita para o comércio. Então imagina, por exemplo, uma grande rede de varejo que se utiliza de uma publicidade e propaganda para vender seus produtos na internet. Em tese, eu não poderia tomar crédito, porque esse conceito de creditamento não se aplica ao comércio. Então, existem várias ações discutindo isso, e algumas ações estão sendo julgadas procedentes, desde que eu comprove, por exemplo, se eu sou um e-commerce, não tem como eu vender sem ter propaganda. Então, ela é relevante para o meu processo de revenda. Então, você nota que ainda temos insegurança jurídica. Com a reforma, isso tende a diminuir bastante. Eu ouso dizer que não acabará com as demandas. Tá? As demandas judiciais, as interpretações ainda, eu acredito que continuarão, mas num volume infinitamente menor do que a gente tem hoje. Esse é um ponto que você acredita que tenha motivado a reforma, mas quais outros que, no seu entendimento, você vê como a motivação para que isso acontecesse no Brasil agora, nesse momento? Olha, um dos princípios da reforma é a simplificação. Tá? Então, o cálculo por fora, a tributação no destino, essa transparência, né, na questão da formação do tributo. Existe também um outro princípio que ele visa manter a tributação do mesmo tamanho que ela está hoje. Então, toda a reforma tributária foi calculada a partir de 2012 numa carga tributária que fosse efetivamente remodelada para se manter o mesmo recolhimento. Mas eu ouso dizer que, além de manter o recolhimento, a simples mudança da forma de se calcular e de se apropriar créditos e débitos tributários fatalmente aumentará a arrecadação, porque fatalmente a sonegação está com os dias contados. E aí a gente pode até depois, mais para frente, entrar nos detalhes para falar um pouco mais do próprio split payment, né, que é um conceito novo para nós brasileiros, né, não é novo para o mundo, mas que ele vai fazer o quê? Ele já vai, na liquidação do pagamento no banco, separar o que é do fisco e o que é do cliente, do fornecedor, efetivamente. Então, esse modelo que a gente tem hoje, que eu recebo o imposto do meu cliente e repasso ao fisco, ele passa a ser feito de maneira automatizada pelo banco. Então, o dinheiro não vai entrar mais no caixa da empresa para ir para o caixa do fisco. O dinheiro, ao ser pago pelo cliente, o banco já separa a parte do fisco e remete a parte do fornecedor para ele. Então a empresa ela vai receber, na verdade, a diferença. Ela não vai mais fazer esse cálculo interno, como você falou. Exatamente. E daí decorre alguns impactos, né? Que pode ser um impacto de caixa, pode ser um impacto de preço, né? Então eu vou precisar analisar internamente o quanto isso vai me afetar. Exemplo, hoje eu recebo do meu cliente e caso eu tenha uma deficiência de caixa, eu posso optar por não pagar o tributo e ficar com esse dinheiro no meu caixa. O que com a reforma em vigor deixa de existir. Então, aquele cliente que utiliza um fluxo de caixa reduzido ou que se utiliza de dinheiro do fisco para o seu fluxo de caixa vai precisar repensar. E esse é um dos principais problemas, vamos dizer assim, que a reforma visa corrigir ou não? Foi um ponto que foi pontuado com eles como uma questão, um motivo pelo qual ela vai existir? Sim, o modelo do IVA dual, né, que é esse modelo, uma cópia do modelo canadense. Então, para quem acha que nós estamos inventando alguma coisa, sinto em dizer que não. Estamos copiando o modelo canadense, que, no meu entender, é um modelo muito bom. E esse modelo, além de simplificar, ele também combate a sonegação.
Porque você tem todo um sistema automatizado da Receita, baseado em notas fiscais, certo? E esses documentos fiscais, eles têm um lastro financeiro no banco. Então veja, o que a gente tem de fato, resumidamente falando, é a contabilização da sua conta no banco, certo? Então, quando houver uma liquidação no banco, eu tenho que ter um documento fiscal, eu, pessoa jurídica, que ampare aquela movimentação no banco. Então, isso vai trazer para o fisco, por exemplo, a possibilidade de, simplesmente através de um comando do sistema, identificar a movimentação que não tem lastro fiscal e notificar o contribuinte para que apresente as justificativas no prazo, por exemplo, de 30 a 60 dias. E não sendo apresentado, você pode ter o lançamento por ofício, né, que continua previsto na legislação, e a imputação de multa de ofício de 75% mais juros. Então, aquela pergunta básica, quando você vai prestar um serviço, as empresas vão fazer isso, precisa de nota ou não precisa de nota, isso não vai acontecer mais. Acredito eu que tende a diminuir. Falar que não vai existir mais, conhecendo o brasileiro, é bastante complicado, mas a partir de agora, primeiro, quando você compra sem nota, você não tem crédito. Sim. Porque não existe crédito sem nota. E além de não existir crédito sem nota, não existe crédito sem pagamento. Porque hoje você tem até crédito com nota, né? E uma outra mudança radical também, que é a questão do crédito. Então, exemplo, tá? Para quem está em casa nos assistindo poder compreender bem claramente. Eu compro uma mercadoria para revender, certo? No momento que eu comprei essa mercadoria, foi emitida uma nota contra mim, certo? Hoje, no modelo atual, bastou a emissão da nota, eu tenho crédito. Escrituro ele no meu livro de entrada, certo? Depois vou fazer o livro de saída e o livro de apuração e recolher o imposto. Com a reforma, a nota emitida nasce a perspectiva de um crédito. E esse crédito só entra na minha conta corrente quando houver o pagamento do valor da mercadoria mais o imposto. Quando houver esse pagamento do imposto, cai na minha conta automaticamente, uma conta gráfica, como se fosse um cartão de crédito mesmo da pessoa jurídica, cai lá o crédito. Portanto, eu posso usar, certo? Essa mudança, ela é muito significativa, porque hoje, até tem um pessoal da Receita Federal que brinca, antigamente fiscal corria atrás de caminhão sem nota. Hoje eles correm atrás de nota sem caminhão. Né? Por quê? Porque você tem devedores contumazes, empresas que são abertas de fachada, que emitem notas fiscais, que dão direito a créditos, portanto, lesando o fisco. E aí você, com essa mudança, você bloqueia tudo isso. A reforma, além desses impactos, eu vejo que ela também traz algumas oportunidades, né? Então, se todo mundo vai ser impactado por ela, a questão do compliance fica um pouco mais acessível a mais contribuintes. Então, aquele empresário que já busca se regularizar, mas que porventura, pelo seu mercado, pelas circunstâncias que ele está inserido, ele acaba sendo forçado a se valer de subterfúgios que nem sempre são os mais indicados na legislação, esse vai poder, de uma certa maneira, ir se regularizando aos poucos. E quando a gente fala desses impactos, né, a gente já entrou ali na questão das empresas, quando a gente fala desses impactos, o que realmente, porque as empresas vão olhar e falar assim, eu tenho 5 anos até começar a valer, eu tenho esse tempo de organização. Quais são realmente os impactos que vão trazer para as empresas hoje, Ângelo? Olha, não tenho 5 anos, né? Porque a reforma, no cronograma de implantação, nós temos a entrada em vigor do CBS, que vai consolidar o PIS e o COFINS em janeiro de 27. Tá aí, então. Exatamente. Então, a gente tem mais ou menos 1 ano e 8 meses, 9 meses, né? Então, praticamente, quem não está se preparando precisa se preparar, né? Precisa identificar o que vai impactar para ela em 1º de janeiro de 2027. O federal virou a chavinha da noite para o dia.
né? PIS e COFINS deixa de existir. Eu costumo brincar, uso até uma frase que será no dia 31 de janeiro de 2026, antes de você soltar o rojão lá do ano novo, será o último dia do PIS e COFINS na face da Terra. Né? Então não teremos mais PIS e COFINS a partir de 1º de janeiro de 2027, entrando em vigor a CBS 100%. Por que isso? Porque para o Fisco Federal é mais fácil do ponto de vista orçamentário e tudo mais. Já o IBS, que substitui, que consolida o ICMS estadual e o ISSQN, né, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que é aplicável às prestações de serviço, esses dois tributos eles serão fundidos no IBS, né? E aí esse IBS ele já tem uma escala diferente. Ele começa em 2029 com 10%. Então a gente vai ver 10% no modelo novo e 90% no modelo antigo. No 2030, 20% no modelo novo, 80% no modelo antigo. 2031, 30% no modelo novo, 70% no modelo antigo. 2032, 40% no novo, 60% no antigo. E aí, 2023, a gente tem um salto, é uma queda, uma cachoeira bem grande que a gente salta de 40% para 100% no modelo novo. Tá? E aí a gente está falando que não existe mais, no dia 1º de janeiro de 2033, não existe mais ICMS e ISS na face da Terra. Vai acabando tudo e eles, assim, é aquele tempo que eles vão ter para se adequar e que não dá para deixar para resolver lá na frente, né? Não, e a gente vai ter um trabalho árduo que é conviver com esses dois mundos, né? Durante de 27 a 32. Então a gente está falando de 5 anos que a gente vai viver com dois modelos distintos, que a gente vai ter que estar bem preparado para isso. Porque para vocês, para o fisco, para ficar com esses dois modelos, é como se parte daquela tributação fosse naquele modelo e dali para frente o outro modelo. Então, a análise vai ter que ser duplicada. Exatamente. Por exemplo, obrigações acessórias, né? Eu vou ter um acúmulo de obrigações acessórias. Por mais que vale a pena informar que no novo modelo, as obrigações acessórias elas vão ser automatizadas, né? A gente está aí no prazo do imposto de renda, né? A declaração de imposto de renda da pessoa física, e este ano o fisco, a Receita Federal já está testando um novo modelo de pré-preenchida, né? Que é um modelo mais robusto. Praticamente com a implantação da reforma tributária, a tributação do consumo das pessoas jurídicas vai funcionar praticamente como uma pré-preenchida do imposto de renda. Então, o contribuinte vai entrar lá, já vai estar tudo lançado, tudo informado. É claro que, durante a vigência dos dois modelos, a gente vai ter que fazer conferências. E depois também, porque lembra que eu falei para você que tem a data da emissão da nota, a data do pagamento que me dá o direito ao crédito, e também tem a data da efetiva compensação desse crédito. Então eu vou ter que ter algumas colunas que eu vou ter que controlar muito bem. Se você me perguntasse assim, mas o que você acha que mais o contribuinte tem que se atentar? Documentos fiscais. Então a necessidade de um controle dos documentos fiscais é extremamente importante. Extremamente importante. Então, ter a guarda desses documentos fiscais, e nós estamos falando de documento fiscal eletrônico, tá? Não é DANF. DANF não é nota, pelo amor de Deus. Né? A gente ouve muito, mas DANF é um documento auxiliar, só para seguir a carga, porque ali tem algumas informações necessárias para que você identifique o documento digital. Então, eu diria que a gestão dos documentos fiscais da empresa será o grande ouro das empresas na reforma tributária. Esse é um ponto que, assim, uma pergunta que veio muito a partir das suas palestras é quais eram os benefícios concretos que as empresas poderiam esperar com essas mudanças? Olha, o benefício, para mim, ele está na não cumulatividade plena. Então, além disso daí, tem uma pergunta muito recorrente
que me fazem, que é, tá bom, mas vai aumentar ou vai diminuir o tributo? Vamos lá. De maneira geral, a arrecadação vai ficar igual. Pelo menos é esse o princípio que rege a reforma tributária, de maneira geral. Porém, nós vivemos num sistema de tributação com benefícios fiscais, com isenções, certo? Haja vista aí a questão da desoneração da folha, haja vista os programas do PERSE, que veio para corrigir a questão da pandemia, os benefícios fiscais dos estados, então tem o Compete no Espírito Santo, tem benefícios em Minas, né? Não são raros as empresas que se valem de unidades no sul de Minas para ter um benefício fiscal. E a reforma na indústria, ela vai reduzir o custo e a despesa na indústria. Então, acredito eu que na indústria haverá ganhos sistêmicos, ganhos significativos. No comércio também enxergo ganhos, porque da mesma forma que eu usei o exemplo da contabilidade para o supermercado, a não cumulatividade vai trazer possibilidades de creditamento que hoje eu não tenho. Então hoje acaba tendo imposto sobre cascata e onera o consumidor final. Agora, serviços, alguns terão redução, outros terão aumento. Tá? Porque uma das questões da reforma também é o princípio da isonomia. Né? Esse princípio da isonomia ele já rege o direito tributário hoje, mas pelas isenções, pelos regimes especiais, a gente acaba tendo distorções desse princípio. E a reforma tende a diminuir essas distorções. É claro que, por exemplo, para os serviços de saúde e educação, a gente terá bases reduzidas. Tá? Então, hoje, por exemplo, a saúde e educação tem base reduzida de 60%. Tá? Então, a alíquota vai ser 40% da alíquota de 26,5%. Mas alguns serviços que hoje não pagam nada, por exemplo, locação de imóveis, locação de material de construção, equipamentos de construção, por exemplo, uma betoneira, você vai até uma locadora de máquinas e aluga uma betoneira, não há incidência de ISS, passará a ter. Os serviços como um todo, a gente tem um rol de 40 serviços na Lei Complementar 116. Com a reforma, esquece 40 serviços. Todo e qualquer serviço tem IBS, CBS. Tá? Profissionais de profissões regulamentadas, né? Advogados, contadores, psicólogos, esses terão também a base reduzida em 30%. Tá? Então, a gente tem uma compensação. Ao passo que outros terão realmente um aumento de tributação. Porém, aquilo que hoje não dá crédito passa a dar, então esse impacto também pode ser não muito significativo. O que a gente percebe é que precisa fazer conta. E fazer conta, aí vem também uma outra questão. Eu vejo muito hoje no mercado pessoal fazendo conta, considerando a tributação dele. Veja, a reforma, ela muda um critério essencial na tributação brasileira. A partir de agora, a tributação incide no domicílio de quem toma o serviço e não de quem presta. A tributação, ela vai para o município de quem compra o produto e não de quem fabrica o produto. Tá? Então, você vai ter que analisar as suas compras e as suas vendas à luz da sua tributação e da tributação dos seus clientes. Exemplo, se estou em Limeira contratando um serviço que antigamente eu contratava, por exemplo, em São Paulo e é devido para São Paulo, eu estando em Limeira contratando, agora Limeira vai receber pelo serviço que eu contratei, porque eu sou consumidor final. Ao passo que se eu vendo um produto para uma cidade na Bahia, a tributação vai para a cidade da Bahia e não mais para Limeira, onde eu estou fabricando ou estou revendendo esse produto.
Então, isso é muito importante para a gente fazer o cálculo dos impactos. Então, hoje, na Atlas, a gente tem uma calculadora. Então, a gente faz uma identificação do cenário da empresa atual e o que seria esse cenário projetado para a reforma totalmente implantada. Então, a gente sai de 2025 e salta para 2033, mostrando para o cliente o impacto, ou como que é o salto lá. E agora a gente está trabalhando nos cenários da transição. Tá bom, mas e o que muda para 2027, o que muda para 2028, o que muda para 2030, 2032? E essa, inclusive, foi uma das perguntas que a gente recebeu na questão da sua palestra, que eu até anotei aqui, que qual ia ser realmente o impacto na gestão da minha empresa. Porque eu acho que as pessoas não conseguem entender, até o que você falou no começo, vai impactar talvez no preço final, no que você vai fazer, porque é realmente o fazer conta. Sim, impacta na compra. Então, hoje, eu posso ter um preço reduzido, mas a necessidade de desembolso maior. E aí eu explico. Então, vamos imaginar um produto que custa R$10.000 hoje. Dentro dos R$10.000 tem 8,65 de imposto. 0,65 de PIS, 3% no lucro presumido. 3% de COFINS e 5% de ISS a título de exemplo. Então, vale dizer que no meu líquido, 9.135 é o líquido, contra 865 de tributação. Então, partindo do 9.135, que é o preço líquido de imposto, eu vou calcular os 26,5. Só que quando eu calculo 26,5 sobre 9.135, ao invés de 10, vai custar 11 alguma coisa. Ou seja, o que eu hoje compro e desembolso 10, eu passo a ter que comprar a mesma coisa tendo que desembolsar 11 alguma coisa. Porém, quando eu pago, eu me credito da tributação de 26,5 e volta a me custar os 9.135. O que hoje custa 10 vai custar 9.135. Então, eu tenho 865 de redução. Tem uma redução desse custo efetivo meu. Portanto, é aí que está o impacto. O impacto está no momento que eu compro e também está no momento que eu vendo. Aí você vai me dizer, mas todo mundo vai fazer esse cálculo. Todo mundo vai fazer esse cálculo. E vai caber a você negociar, e aí você vai começar uma guerra, que é uma guerra comercial. Se eu aceito ou não aquele produto. Provavelmente no mercado, em função da concorrência, quem estiver mais preparado vai ter mais opções de negociação, de entrar em novos clientes, de abrir novas frentes e de crescer o seu negócio. Ao passo que aquele que não entender e ficar com aquele pensamento do modelo tributário atual e quiser manter as suas políticas comerciais da forma como está, certamente ele terá grandes desafios pela frente, Eu ouso dizer que negócios serão descontinuados em função disso. E você acha que tudo isso que você comentou vai ser por conta dessa transparência, essa guerra comercial, por conta da transparência que também o consumidor final vai ter ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a transparência ajuda muito no modelo de negociação comercial, Eu até tem um sócio nosso que brinca aqui, regras claras, amigos para sempre. Então, desta forma, eu acho que as pessoas sabendo de fato o custo e a tributação, aí entra naquela guerra se eu estou disposto a pagar por aquele custo ou não, Mas a tributação não é mais uma situação de concorrência. Seja, por exemplo, daquele empresário que foge das regras, porque é um devedor quanto mais, porque o lucro dele está na sonegação que ele faz, porque a empresa dele está no nome de um terceiro, e ele acaba criando uma concorrência desleal, e eu que estou no mercado disposto a fazer a coisa certa, acabo sofrendo as consequências por isso. Eu acho que a reforma ajuda muito nesse quesito. E com todas essas mudanças, o que as empresas devem fazer a partir de agora? Quais são os seus conselhos para que eles comecem a se organizar para esse novo cenário?
Olha, eu começaria pela informação, né? Vivemos no milênio da informação valer ouro. Então, se informação vale ouro, a primeira coisa que eu preciso é estar antenado com a reforma. E aqui fica o nosso convite, né, para participar das palestras. Faremos uma por mês. Em breve a gente vai divulgar a data da palestra de abril. Eu começaria por me informar sobre a reforma. Tem muita gente que ainda não sabe, não tem nem noção do que é a reforma tributária. Então, você como empresário precisa se informar. Depois de se informar, a gente costuma dizer que a jornada para você se preparar para a reforma seria você contar com uma boa consultoria que fará o acompanhamento das mudanças, porque a gente tem uma reforma que ainda não está implementada na sua plenitude. Tem muita regulamentação por vir, né? Ainda tem muito detalhe para ser discutido. Então você precisa se informar até aqui e se manter informado com as regulamentações. Depois, eu sugiro que você crie um comitê interno na sua empresa, porque você vai precisar envolver o seu comercial, o seu faturamento, você vai envolver a sua parte administrativa financeira, né? Seja contábil, fiscal, folha, pagamentos, recebimentos. Então, você tem uma leva de áreas, várias áreas da sua empresa que serão impactadas, né? Não será só a tributação, não será só o financeiro. Então, montar esse comitê, fazer as simulações dos impactos da reforma, identificar com as áreas o impacto em cada uma delas e propor ações, né? Que ações faremos para nos prepararmos para a reforma? O pessoal do comercial precisa começar a fazer uma recomposição de preço. O pessoal de compras precisa começar a pensar em estratégias de negociação para manter o custo, para manter efetivamente aquele resultado. O pessoal do financeiro precisa se preparar do ponto de vista do caixa, o capital de giro, qual o impacto que isso vai ter. Feito isso, com as áreas envolvidas, treinadas, com as áreas identificando as tarefas e aquilo que precisa ser feito, aí é o famoso PDCA, né? Que é controlar e ver se aquelas questões estão sendo implementadas ou não e estabelecer periodicidades para se sentar e discutir a questão da reforma. Eu acho que essa é uma fórmula de sucesso bastante interessante para os empresários considerarem. Você até comentou, né, que ainda não é um modelo que está efetivamente implementado, então vamos gerar discussões e dúvidas. Mas qual que é a principal dúvida que você vê hoje que as empresas vão ter e que a gente já conseguiria ir sanando até com a informação que você falou, além de estar atualizado? Qual seria o principal questionamento que vai gerar sempre? Sempre vou pagar mais? Ou vou pagar menos? E a resposta depende. Depende do segmento, depende da sua organização. Recentemente tive num cliente que ele tem 70% do custo folha de pagamento. Então aqui lamento em dizer, mas a folha de pagamento não está contemplada na reforma tributária como passível de crédito. Então folha de pagamento realmente não dá crédito. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 30% do meu custo e das minhas despesas para eu sentar e avaliar. Então esse tipo de cenário, esse tipo de segmento, de perfil de cliente tem um impacto menor. Agora, quando você vai para uma indústria onde a folha de pagamento está correspondendo a 20%, 25% e o restante você fala de custo e despesa, olha o impacto que isso tem. Então a grande questão no final da história será sempre a linha de baixo do DRE, é o lucro, né? O que vai acontecer com o meu lucro? E eu ouso dizer para você, se prepara, porque a linha de baixo é a sua joia rara, e a sua joia rara precisa ser muito cuidada. E se você tiver esse cuidado de se preparar e de manter essa joia
lapidada, limpinha e quiçá até ela mais valorizada, é o cenário ideal. Porque você até comentou que alguns setores eles vão ser mais impactados que outros, até por conta da porcentagem, né? Hoje, se você fosse deixar um setor que tivesse mais, que vai ter mais impacto, qual que você colocaria hoje? Impacto positivo a indústria, impacto negativo o serviço. Então, mas, em geral, a depender do perfil, a indústria também pode ter problemas, assim como o serviço pode ganhar. Então, não dá para cravar, mas em linhas gerais, acredito eu que indústria e comércio se beneficie da reforma e o serviço ele vai ter que ter uma atenção um pouco maior, mas acredito eu que o impacto também não será absurdamente. Salvo alguns setores. E as empresas de pequeno porte, Ângelo, qual que é a sua perspectiva sobre isso? Então, falar um pouco do Simples Nacional, né? Então, o microempreendedor, as pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, elas terão a possibilidade de fazer o cálculo do CBS e do IBS por dentro ou por fora. Tá? Então, eu vou precisar fazer uma análise de onde eu estou inserido na cadeia. Né? Lembrando lá que a não cumulatividade é a cadeia de tributação. Então, se eu sou um Simples Nacional que estou no meio da cadeia, eu estou comprando da indústria e revendendo isso para alguém, ou para um fabricante, ou para um consumidor, para um atacadista, eu vou precisar repensar o meu modelo de apuração no Simples. Tá? Por quê? Porque no modelo por dentro, eu permaneço como estou hoje e vou recolher CBS e IBS dentro da alíquota do Simples, mas eu não transfiro crédito. E aqui é um detalhe importante. Se estou no meio da cadeia e vendo para lucro real, antes da reforma, independentemente do meu regime, eu transfiro 9,25 sobre o valor da minha mercadoria. Com a reforma, eu transfiro só a fatia mínima de PIS e COFINS, né, que vai ser substituído pela CBS, e de CMS e ISS, que vai ser substituído pelo IBS. Tá? Mais ou menos o que acontece hoje com o Simples no ICMS. Né? Então, quando eu compro de uma empresa do Simples Nacional, eu só tomo crédito do ICMS lá de R$ 3,95, né? uma alíquota muito pequena. Então, a empresa do Simples que vende para do lucro real vai ser impactada fortemente. Então, ela vai ter que repensar se ela faz o cálculo por fora. E aí ela vai poder optar por fazer o cálculo por fora. E optando por fazer o cálculo por fora, ela entra no modelo regular de apuração. Débitos e créditos normais de CBS e IBS. Os demais impostos continuam dentro da alíquota do Simples normalmente. E é importante destacar que esta opção do Simples Nacional ela é anual e é irretratável. Então, da mesma maneira como lá em dezembro eu vou fazer a opção se eu continuo no Simples Nacional ou não para o exercício seguinte, eu vou ter que optar se continuo no Simples Nacional, se cálculo por dentro ou por fora. E aí não muda. E aí não muda até 31 de dezembro do exercício. Importante, eu já vou fazer isso em dezembro de 26. Porque janeiro de 27, CBS na veia. Tá? Acabou na face da terra. Exatamente, acabou na face da terra. Ângelo, eu acho que esse é um tema muito importante, né? A gente tem tido muita demanda na Atlas desse assunto e até vão surgir muitas perguntas. Acredito que a gente tenha que ter até uma parte 2 desse podcast para falar. Mas para a gente encerrar aqui, eu queria que você realmente deixasse o seu conselho final, aquela cereja do bolo para as empresas que vão precisar, né? Como todos vão se adequar a esse processo. Qual é o seu conselho final? Eu diria que para você se preparar mesmo, não deixar para a última hora, fazendo até uma analogia com o imposto de renda, né? A gente costuma brincar que o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? É uma questão cultural. Então, conhecendo isso, eu diria que a principal questão é não deixar para a última hora. É começar a se preparar, como a gente colocou, se informe.
assista esse podcast, mande perguntas para a gente lá, participa da palestra. Lá na palestra a gente entra mais detalhes, a gente dá exemplo, a gente entra na explicação do split payment, né? Como é que ele vai funcionar, porque de fato é algo que é disruptivo, né? Então não deixe para a última hora, se prepare, entenda a reforma, entenda o momento que ela vai acontecer, entenda os impactos que ela vai acontecer, que ela vai provocar no seu negócio e se prepare, né? Quando a gente se prepara, é a mesma coisa de um vestibular, né? Se você tem conhecimento, se você estudou, você vai passar pelo vestibular com segurança, com tranquilidade, você vai fazer o curso que você gosta, que você quer e você vai ter sucesso na sua vida. Eu acho que com a empresa não é diferente. Se você se prepara, se você analisa todos os impactos e você faz as atividades para que aquele impacto seja, se não minimizado, mas até eliminado, e você principalmente aproveite as oportunidades, porque a reforma vai trazer oportunidades. Seja a oportunidade de você avançar no seu mercado, seja a oportunidade de você repensar, por exemplo, né, em composição de produto, né? A gente está falando que o IPI ele vai ser reduzido a alíquota zero mais de 2.000 itens. Ficarão menos de 500 itens com o IPI. Então, que outro produto eu posso pensar para me preparar no mercado, que não tem mais um IPI, que não tem mais um ICMS, que não tem mais um ISS, e aí eu consiga ter uma política comercial bacana, eu consigo ter um faturamento legal e eu vou, obviamente, me destacar no meu mercado. Eu acho que esse seria o resumo a apresentar para todo mundo aqui. Maravilha, Ângelo. Eu agradeço sua presença, o seu conhecimento e até já deixo o convite para vocês. Todo mês o Ângelo está lá na Atlas falando sobre o assunto e é como ele comentou. É importante a informação, vocês ficarem por dentro e se preparar. Então acompanhe a gente nas redes sociais, mande as suas perguntas aqui pra gente, que nos próximos episódios a gente responde tudo por aqui.